Agora vamos falar um pouquinho do facade. Tá? Qual que é a ideia do facade? Tá? Um padrão com o objetivo de separar camadas ou subsistemas de uma aplicação. Tá? Objetivo de diminuir o acoplamento entre módulos. Aqui tem uma imagem que caracteriza bem o objetivo do facade, que é tirada do livro do Goff também. Você repara, imagina que você tem aqui um módulo, camada ou subsistema que seja delimitado por essa borda aqui. Tá? Então, esses elementos aqui, juntos, são coesos. Tá? Assim, eles fazem sentido estar junto nessa bordinha, dentro desse limite. Mas você tem elementos externos que precisam acessar esses caras que estão aqui dentro. Se você permitir que o acesso seja feito de qualquer forma, você pode ter muitas linhas de comunicação aqui. E cada linha de comunicação direta dessa aqui, ela acopla os dois elementos que estão aqui conectados. Então, o que isso significa? Que quando você tiver uma mudança num elemento, você pode precisar mudar o outro elemento também, porque eles se comunicam diretamente. Então, imagina, isso aqui pode ser uma chamada de método. Então, essa classe aqui, ela conhece a interface dessa outra. Ou essa classe aqui conhece também. Quando você modifica ela, você vai precisar, talvez, modificar duas classes. Isso aqui está te mostrando um exemplo de sistema altamente acoplado. Tá? O que já é estudado aí faz tempo que isso não é bom para a manutenção de software. Ou seja, conforme seu software vai evoluindo, se você tiver esse tipo de coisa, é muito difícil você dar manutenção por conta da propagação de modificações. Conforme você modifica uma coisa, talvez você tenha que modificar um monte de outras coisas. Isso é tudo que a gente não quer na manutenção de software. A gente quer, se eu precisar fazer uma modificação, fazer uma modificação pontual só naquele lugar ali. Tá? E não precisar mudar o sistema inteiro por conta de uma modificação que poderia ser pequena se o sistema tivesse melhor modularizado. Tá? Então, o Facade ele vem com o objetivo de centralizar a comunicação entre as camadas ou subsistemas, tá? Ou módulos. Tá? O que ele é? Uma fachada, ou seja, ele é um ponto de acesso a um conjunto de elementos aqui. E aí, esse ponto de acesso, ele centraliza a comunicação, diminuindo o acoplamento geral do sistema. Ou seja, se alguma coisa mudar nessas classes que estão aqui dentro, ela vai mudar só aqui dentro. Se precisar mudar a interface aqui, você vai mudar, vai só ser impactado quem é que está aqui fora. E aí você consegue isolar melhor essas modificações. Tá? Então, esse que é o objetivo do Facade. Olha só, alguns detalhes sobre o Facade. Nessa imagem aqui, dá a impressão que você só pode ter um Facade para um módulo ou subsistema. Tá? Isso não necessariamente é verdade. Tá? Principalmente porque se você tiver um Facade só, dependendo do tamanho do seu módulo ou subsistema, você pode ter um Facade gigante. Tá? Então, assim, o que também não é bom, porque aí você pesa a tua balança, tu levanta a tua balança de um lado, ou seja, você diminui o acoplamento do seu sistema aqui, porque coloquei uma fachada, mas você pesa o outro lado, que é o lado da coesão. Se você tem uma classe aqui que tem muita coisa dentro, provavelmente essas coisas não fazem sentido juntas. Tá? Elas poderiam ser quebradas e subdivididas. Então tem que ter um bom senso aqui na hora de projetar Facade, porque você precisa desse, um Facade atende ou se eu preciso quebrar em vários. Mas também não pode ser no limite, porque se você quebrar em tantas partes quanto você queira, você simplesmente vai voltar para esse modelo que você tem aqui. Então, aqui é um exercício de bom senso, tá? De você juntar as coisas que fazem sentido juntas, agrupar elas como fachada, mas não quebrar demais, tá? E nem juntar demais, porque senão você pode pesar na coesão, ou você pode voltar para esse modelo aqui, que é um modelo altamente acoplado. Tá? Então, vamos ter bom senso ao usar os facades. Aqui tem um exemplo do livro do Goff, ele trata de um compilador, né, onde você tem
uma interface que chama, um facade aqui que chama compiler, e o compilador ele é composto de diversas partes, diversos classes, né? Onde quem está do lado de fora do compilador não precisa conhecer nada disso. Assim, a única interface que quem usa um compilador efetivamente usa, né, assim, ou na maior parte das vezes, é chamar um método que é compila. Tá? Então, você esconde toda a complexidade envolvida do compilador numa fachada que só tem um método, por exemplo, que é compilar. E que ele vai usar todos os outros elementos aqui do sistema. Olha só, alguns detalhes também sobre o facade, tá? Que é bom eu mencionar. O facade, ele é para ser uma fachada. Você, de vez em quando, encontra por aí implementação de métodos e de coisas que não precisavam estar na fachada e que estão na fachada. Então, pensa o seguinte, digamos que isso aqui seja uma camada de controle, tá? Você vai fazer uma interface entre a camada de vista e a camada de controle. Será que é para eu ficar botando lógica de negócio no meu facade? Eu acho que não, tá? Assim, você está botando uma interface aqui externa, mas que é basicamente para redirecionar chamadas para os elementos internos que são coesos, tá? Então, assim, é muito comum você encontrar facades que são simplesmente você chama um método e ele vai e repassa uma chamada de método para outro lugar. Por quê? Não faz sentido ficar implementando lógica de negócio no facade, tá? Assim, ele é só uma passagem para você liberar aqui acesso e centralizar o acesso, mas não é para ficar colocando lógica. É muita implementação no facade, tá? Então, assim, na hora que forem fazer a implementação dele. Tem implementação em Java, eu tenho lá o vídeo no YouTube também, vou disponibilizar para vocês o link, tá? Esse vídeo também lá é desde 2017, mas é a mesma coisa que vocês veriam se eu implementasse aqui com vocês juntos. Tem o exercício proposto para vocês tentarem fazer, podem ir tentando fazer, mas não, novamente, não garanto que vai ser o exercício avaliativo, tá? Então, assim, se você quiser fazer só o avaliativo, espera até semana que vem que eu libero para vocês. Se quiser já ir treinando, tenta fazer isso aqui.